Bom dia, Josival, Bom e dia. a todos que acompanham o Jornal da Manhã. O Reino Unido celebra hoje o aniversário de 100 anos da lei que deu início ao voto das mulheres no país, graças ao movimento sufragista. Grandes comemorações estão sendo realizadas por aqui, na verdade, desde o final de semana, e elas vão durar o ano inteiro. Mas é que a lei para a representação da população foi aprovada em 6 de fevereiro de 1918, permitindo o voto de mulheres com mais de 30 anos, o que à época representava 40% do total de habitantes femininas. Então, mesmo após essa lei, em 1918, a maior parte das mulheres ainda não podia votar, sobretudo aquelas que faziam parte do que eles chamam aqui de working class, né? As mulheres trabalhadoras, as que tinham uma renda inferior. Também existiam restrições para os homens naquela ocasião, mas elas começaram a cair justamente com a lei para a representação da população de 1918, que antecedeu, 10 anos depois, veio o sufrágio universal aqui na Grã-Bretanha. Uma estátua de Alice Hawkins, que era uma operária de uma fábrica de sapatos, um dos principais nomes do movimento sufragista, foi inaugurada no final de semana na cidade de Leicester, e várias outras homenagens estão sendo programadas para o país durante todo o ano. A primeira-ministra Theresa May, que é a segunda mulher a governar a Grã-Bretanha, desde a Margaret Thatcher e ela fez um pronunciamento hoje em Manchester para marcar a data e também homenagear as dezenas de ativistas que lutaram pelo direito de votar. Muitas delas, inclusive, acabaram presas, perseguidas pela polícia no século passado. May, no entanto, ressalta que os abusos e ameaças tornaram os debates sobre a vida pública cada vez mais grosseiros e que eles hoje ameaçam a democracia. Se há um século nem todos podiam participar das eleições, hoje essa participação de todos está se convertendo em debates muito ruins, principalmente nas redes sociais, onde a violência dos ataques é onipresente e voltada principalmente às mulheres e também a algumas minorias. De acordo com a primeira-ministra Theresa May, ela diz que o governo dela, o governo britânico, vai implementar ações para tentar elevar o nível dos debates nas redes sociais e acabar com esse tipo de gritaria histriônica e principalmente dos ataques, dos abusos cometidos às mulheres nas redes sociais. Existem casos emblemáticos aqui de parlamentares britânicas que sofrem bastante nas redes sociais com os ataques dos eleitores e de grupos, né, que se mobilizam para criticar as opiniões delas, e esse é considerado um problema gravíssimo pela primeira-ministra no século XXI. Josival. Acho que só lembrar uma coisa, com a sua licença, é interessante essa questão que o Ulisses colocou, a importância desse centenário, né? Porque as mulheres só vão voltar mesmo na França com o fim da Segunda Guerra Mundial, na Itália também, e lembrar que no Brasil foi antes, né? O Código Eleitoral de 1932 deu direito às mulheres a participar, a serem eleitas, quer dizer, e serem votadas e serem votantes e tal. E a primeira eleição em 33 é o primeiro momento que as mulheres participam do processo eleitoral no Brasil, porque a Constituição de 1891 não vedava o voto da mulher, mas havia uma interpretação que elas não votariam. O que é curioso é que na Constituição não diz que as mulheres não era para votar, mas a interpretação era que não poderiam votar. Havia uma exceção, teve um caso do Rio Grande do Norte e tal, mas não votavam, no geral tal. Então vê que no Brasil vão votar antes que na França, que na Itália, mas depois da Inglaterra. E é importante ver como a democracia é um fenômeno recente no mundo, né? Isso que o Ulisses está apresentando, esses dados, quer dizer, em 18 passam a votar as mulheres acima de 30 anos, mas grande parte das mulheres operárias, etc., ou da população feminina, tinha uma idade inferior a essa tal. Então isso é um processo que vai ocorrer na década posterior. Como a democracia é uma luta contínua, né? Até chegar ao sufrágio universal, né? Sobre o aspecto Oi, Ulisses. E um outro problema que se discute bastante aqui é sobre a representação das mulheres na vida política, e mesmo assim, se a gente comparar com os números do Brasil, dá para ver que os britânicos estão numa situação bem melhor, ou as britânicas, né? Porque a representação hoje das mulheres no parlamento chega a mais ou menos 1/3, né, na Câmara Baixa, na Câmara dos Comuns, e na Câmara Alta, 1/4, né, na Câmara dos Lords, mas essa também não é eleita pelo voto. Mas, de qualquer forma, ainda é uma representação que, se comparada com outros países, é bastante alta, embora não chegue nos 50%, que é mais ou menos, né, a divisão da população. O Ulisses fez referência a uma fala da primeira-ministra Theresa May, preocupada com difamação nas redes sociais e dando a entender que algo poderia ser feito de modo preventivo
não pode ser feito e é ruim que seja feito. Quem se sentir agravado por algo publicado nas redes sociais, seja quem for, tem meios de reagir a isso. Também é chave para se discutir a questão do fake news, que é o grande marketing, parece que eu estou pegando no pé dele, o grande marketing do senhor Luiz Fux agora assumindo o Tribunal Superior Eleitoral. Fake news sempre existiu, vai continuar existindo e não há nada que se possa fazer preventivamente. Você vai criar um código preventivo para proibir a veiculação dessas imagens? Não existe isso, isso é autoritário. Tudo que se pode fazer é posterior. Esse negócio de fake news, matéria eleitoral no Brasil, que é incapaz de coibir boca de urna, as campanhas concretas que existem no Brasil, imagine se alguém vai conseguir tratar disso. É marketing puro. Ulisses, bom trabalho para você. Até mais tarde. Obrigado, bom dia a todos. Até mais.